Salmo 55, então, diz assim: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e, irados, mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem me dera eu tivesse asas como uma pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam as suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e a meio-dia, choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, farás descer à cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em Ti. Oremos. Soberano Deus, estamos diante da Tua palavra, que é viva, é verdadeira, é eficaz. Palavra que ilumina os nossos olhos e aquece os nossos corações. Concede, Senhor, que pelo poder do Teu Espírito, nós sejamos convencidos pela Tua palavra, que ela é verdadeira, ela é como um bálsamo para a alma, e ela nos fala daquele que é a palavra viva, o Senhor Jesus Cristo. Concede que hoje, Senhor, possamos compreendê-la, e concede, ó Deus, que hoje possamos também praticá-la, extrair dela todos os benefícios para os quais, Senhor, ela mesma foi escrita. Faze isso, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém e amém. Podemos sentar. Talvez você já tenha se visto em alguma situação, ao dobrar os seus joelhos diante de algo urgente, você nota que as palavras simplesmente não vêm aos seus lábios. Ou quando vêm, elas chegam numa torrente confusa. Aquele tipo de oração que você tem a sensação de que se alguém tivesse gravado e exposto publicamente, você seria envergonhado. Porque as palavras fogem, as palavras são confusas, a situação traz
Tantas coisas, e você vai lembrando delas e colocando isso diante de Deus, numa aflição de alma, numa urgência. Você para e fala: meu Deus, que oração é essa que eu fiz? Será que Deus ouviu? E talvez essas situações que tenham levado você a orar assim, tenham machucado a tua alma de uma maneira terrível. Certamente, talvez aqui os que já viveram um pouquinho mais de tempo podem testemunhar: sim, pastor, eu já vivi uma situação assim. Eu já passei por uma ou duas, ou talvez mais situações na minha vida em que minha alma foi ferida, meu coração foi rasgado, eu me senti afastado de Deus, eu me senti traído. Se esta é a sua situação, você está em boa companhia. E esse é o grande benefício dos salmos que nós temos diante de nós. Martinho Lutero, o reformador, ele falou a respeito deste livro o seguinte: o livro dos salmos não coloca diante de nós somente a palavra dos santos, mas também desvenda o seu coração e o tesouro íntimo de suas almas, onde aprendemos a falar com seriedade em meio a todos os tipos de vendavais. Pelos salmos nós aprendemos a falar com Deus em meio a todo tipo de vendaval, todo tipo de situação terrível, angustiante, que te confronte, que te humilha, que te faz doer o coração. E este salmo nos ensina algo muito simples, que eu quero que você guarde nesta noite. Nós vamos repetir isso, para que você saia daqui gravando esta lição. Este salmo nos mostra que, em qualquer circunstância, clame, confesse, confie. Em qualquer circunstância, clame, confesse, confie. É isso que nós vamos ver, então, no texto sagrado. Mas antes de entrar nessas palavras de Davi, é importante nós entendermos um pouquinho do porquê que elas estão aqui e onde elas se situam dentro do saltério. Eu não sei se você sabe, mas, bom, eu creio que você sabe que nós temos 150 salmos. Mas dentro desses 150 salmos, nós temos pequeninas coleções de salmos que formam, digamos, pequeno saltério dentro do saltério. Por exemplo, Salmos 113 a 118, que eram cantados por ocasião da Páscoa judaica. Nós temos os Salmos 120 a 134, chamados cânticos de peregrinação, que eram cantados numa procissão festiva, quando os peregrinos chegavam a Jerusalém. Então nós temos essas pequenas coleções, e o Salmo 55 faz parte de uma delas, que começa, é encabeçada, pelo Salmo 53. Então, se você voltar os seus olhos rapidamente para o Salmo 53, você vai notar o tema que vai dirigir alguns salmos adiante, do 54 ao 60, para ser mais específico. O primeiro versículo do Salmo 53 diz o quê? Olhe na sua Bíblia. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Então este salmo anuncia para nós um tema que vai ser tratado nos salmos seguintes: a figura deste tolo, deste ímpio, que é alguém que não teme a Deus, e não é tanto um ateu, viu gente, que está aqui, não tinha esse negócio de ateísmo na época de Davi. Quando ele diz que este tolo fala Deus não existe, ele está dizendo o seguinte: eu vivo como se Deus não existisse, eu vivo de acordo com as minhas convicções, eu sou dono do meu destino, eu sou dono do meu nariz, Deus para mim não existe. Esse é o tolo, esse é o ímpio, aquele que vive como se Deus não existisse. E a partir do Salmo 54 até o 60, o que nós vamos ter? Exemplos
na vida de Davi circunstâncias em que Davi se encontrava, nas quais ele se defrontou com um tolo, ou com vários deles, pessoas que não temiam a Deus, pessoas que viviam como se Deus não existisse. Então nós vemos a partir do 54, Davi envolvido em várias situações nas quais nós vemos nitidamente a presença deste ímpio, deste tolo, uma pessoa que vive como se Deus não existisse. Muito bem, visto isso, vamos nos voltar então para o Salmo 55. Peço que você permaneça com a Bíblia aberta e olhando cada versículo quando fizermos referência então a ele. O nosso tema é: em qualquer circunstância, clame, confesse e confie. É bom que é tudo com C, né? Dá para guardar. E o primeiro C dessa frase é circunstância. Antes do clame, a circunstância. E em que circunstância se encontrava Davi? E nós vemos que não é uma situação qualquer, não é um desafio qualquer. Lembre-se, Davi estava acostumado a inimigos, a exércitos, a combater no campo de batalha, mas esta situação do Salmo é peculiar, é terrível, é grave. Olhe comigo para o verso 12, versos 12 a 14 e depois os versos 20 e 21. Diante de quem Davi está? Ele diz: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, amigo chegado, com quem ele partilhava comunhão. Não sabemos exatamente quem é esta pessoa, há muitas opiniões e conjecturas, mas o Salmo simplesmente não diz. E talvez não precise dizer. O fato que Davi está diante de alguém muito, muito, muito próximo, e que o traiu, e que se transformou num inimigo. Veja comigo agora os versos 20 e 21, que fala um pouco mais a respeito desta pessoa. Aquele homem, ou seja, ele volta ao assunto, né, no decorrer do Salmo, fala dele nos versos 12 a 14, e depois volta a ele nos versos 20. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Mais uma vez, não apenas uma traição pessoal, mas a impressão que dá de uma traição coletiva. Um homem que rompe com a sua palavra, um homem que rompe um acordo. E aqui no verso 21 tem uma característica muito importante a respeito dele, e que eu quero gastar um tempo examinando com os irmãos. Diz o verso 21, macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Isso é muito peculiar nos Salmos. A falsidade na fala, a malícia, a mentira, é uma das características desses tolos, desses ímpios, mais ressaltadas nos Salmos. E o curioso é que esta característica ela é ressaltada mesmo diante de situações, de outras características que talvez nos causem mais perplexidade, características mais terríveis mesmo, mais cruéis. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Abra lá no Salmo 52 rapidamente, volte rapidinho para o Salmo 52. O título do Salmo 52, que é esse negrito que você deve ter na sua Bíblia, diz o seguinte: para o mestre de música, poema de Davi, quando o edomita Doeg foi a Saul e lhe contou, Davi foi à casa de Aimeleque. Se nós formos ver a história narrada lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, nós vamos descobrir que Doeg, ele foi responsável por matar a sangue frio, matar ao fio de espada todos os sacerdotes da cidade de Nob. Ou seja, um homem de sangue, um assassino. E gente, isso deve nos causar uma tremenda perplexidade, um tremendo espanto. Poxa, se eu tivesse que
lembrar de Doeg de alguma forma, eu lembraria como? Ele é um assassino, ele matou homens de Deus ao fio da espada. Mas veja como Davi lembra de Doeg. Vamos ler os versos 1 a 4 deste salmo. Porque se você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso, sua língua trama destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade à verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre, Ele o agarrará, o arrancará da sua tenda, Ele o desarraigará da terra dos vivos. Qual é a característica de Doeg que Davi registrou nesse salmo para nós hoje? A sua fala, a sua malícia, a sua mentira, a sua falsidade, o modo como ele ultraja a Deus com a sua fala. Por quê? E a pergunta é, por que isso está aqui diante de nós? Duas razões principais, creio eu. Primeira delas, essa é a característica mais ressaltada na Bíblia a respeito de Satanás. Pois foi assim que ele começou a se apresentar na Bíblia. Quando nós vamos ao relato do Éden, nós não vemos Satanás destruindo as árvores do paraíso, poluindo os rios. Nós não vemos Satanás transformando seus anjos em milicianos, jihadistas do inferno. Nós não vemos Satanás querendo matar Adão e Eva diretamente com as suas mãos. Nós vemos Satanás fazendo o quê? Proferindo palavras falsas, enganando, mentindo. Ele é o pai da mentira. Portanto, aqueles que o servem na sua tolice, na sua iniquidade, falam como o seu pai. E esta é a característica que os salmos mais ressaltam a respeito dos ímpios. Mas há uma segunda razão. Há um princípio bíblico que todos nós conhecemos, que diz: a boca fala do que está cheio o coração. E nem sempre isso é fácil de discernir. Como está o coração deste homem que Davi nos apresenta? Veja a segunda parte do verso 21. O que há dentro do seu coração? A guerra está no seu coração. Não é isso que está escrito aí? A guerra está no seu coração. O que você esperaria de alguém que tem guerra dentro do seu coração? Eu esperaria palavras de ira, palavras de conflito, palavras ríspidas, palavras de raiva, porque afinal de contas, a guerra está no seu coração. Porém, quais são as palavras que saem da boca deste homem? Veja o verso 21 mais uma vez. Macia como manteiga é a sua fala, a guerra está no seu coração, e suas palavras são o quê? Mais suaves do que o óleo. Mas ele não está com o coração cheio de guerra? Por que a fala é macia, é suave? Nem sempre é fácil de discernir isso. Agora junte as duas coisas comigo. Nem sempre o que se fala revela para nós de modo claro o que está no coração. Sabe por quê? Porque um coração que é cativo de Satanás, pai da mentira e da falsidade, vai produzir uma fala cheia de mentira e cheia de falsidade, para esconder as reais intenções do coração. Meus irmãos, essa é uma tremenda advertência para nós, para você e para toda a igreja. Porque o que nós mais vemos, não só no nosso trabalho, né? Você sabe quem você encara no trabalho, no dia a dia, mas não só isso. Vamos pensar na igreja. Onde estão os mais perigosos inimigos da igreja? São aqueles que parecem falar como igreja, parecem falar como cristãos, parece que a sua fala faz sentido, sua fala parece até mesmo uma poesia aos nossos ouvidos,
Essa pessoa faz jogos de palavras, ela traz conceitos que você ouve, poxa, que bonito, apela para o sentimentalismo, mas na verdade é a língua de uma cobra, de uma serpente. Ela quer enganar. Em primeiro lugar, ela quer ganhar o seu coração, e depois ela virá com guerra, ela virá para semear conflito. Então não se deixe levar pelas palavras macias como manteiga, suaves como óleo, mas que escondem um punhal pronto para matar você, roubar o seu coração, danificar a sua mente, o seu modo de pensar. Muito cuidado, igreja. E há tantos e tantos desses nas redes sociais, posando de bons homens, homens de Deus. Muito cuidado, muito cuidado. Essas eram as circunstâncias que Davi se encontrava. E como nós dissemos no início, em toda circunstância, clame, confesse e confie. Como Davi clamou então? E aqui eu quero dar um pequeno testemunho para ilustrar essa sessão. Na minha caminhada cristã, e creio eu, é a sua história também, você pode contar essa história de modos diferentes. Nossa caminhada cristã é uma luta constante contra o pecado. E eu não fui exceção à regra. Eu lutei durante bastante tempo com coisas que me deixavam tristes diante de Deus. Ainda luto. A obra ainda não acabou, a luta ainda não acabou. Mas houve uma situação em especial em que eu me vi desesperado, humilhado, completamente indigno de fazer ou falar qualquer coisa na presença de Deus, por conta da luta com este pecado. E eu lembro que uma vez eu dobrei os meus joelhos e falei, eu vou orar. Eu vou orar. E olha, irmãos, eu fiz a oração mais tosca da minha vida. Você gravasse essa oração, eu falei, não é possível. Esse aí deve ser um bebê na fé, né? Que oração sem pé, sem cabeça, sem estrutura, sem um encadeamento, né? Essa foi a minha oração. Você já orou assim? Você já teve esses momentos? Que as palavras vinham assim confusas. Quando vinham, né? Quando você não ajoelhava e danava a chorar, feito um bebê, né? Quando vinham confusas. Meus irmãos, Deus ouviu aquela oração. Deus ouviu aquela oração e me deu vitória. E me fez livre daquela situação. Você já orou assim? Davi orou assim. E essa situação em que ele se encontrava era tão terrível, tão terrível, que isso se vê refletido no próprio Salmo. Se nós olharmos o Salmo, dermos um passo para trás e olharmos o Salmo como um todo, ele não tem uma estrutura muito clara. Ele se movimenta num vai e vem estranho. Parece que Davi está só jogando as palavras ali. Quer ver? Acompanhe comigo esse progresso do Salmo. Nos versos 1 e iniciozinho do 2, nós temos alguns pedidos de Davi, né? A partir da segunda parte do verso 2, nós temos um retrato do seu estado de alma, como ele está diante daquela situação. Nos versos 9 e 11, versos 9 e 11, desculpe, ele faz uma oração imprecatória, né? Destrói os ímpios, Senhor. Oração coletiva. Aí daqui a pouco, do 12 ao 14, ele fala de uma pessoa em particular, esse amigo chegado que o traiu. Ele lembra dele. Aí no verso 15 tem uma nova imprecação, que a morte apanha os inimigos. Aí do 16 ao 19 você tem uma declaração de confiança. Não, Senhor, eu clamo a Ti, o Senhor vai me salvar. Aí daqui a pouco, no verso 20, ele volta a lembrar da figura lá, né? Ele volta a lembrar do traidor. Aquele homem se voltou contra mim. No verso 22, nós temos uma nova declaração de confiança, só que parece que Davi não está falando com Deus, está falando com a gente, né? O que ele diz no verso 22? Entregue ao Senhor, entregue suas preocupações ao Senhor. Ele parece que está falando com alguém. Você sai do diálogo dele com Deus, aí entra ele falando com outra pessoa. E o verso 23, então, também é bem confuso, né?
nós temos aqui uma declaração de confiança sobre a oração que ele fez sobre os ímpios. É o que eu chamo de imprecação invertida, né? Ele não pede, Deus, faça descer a cova os inimigos. Não, ele, Senhor, tu vais fazer descer a cova os inimigos. E termina como? Com uma declaração de confiança pessoal. Quanto a mim, confio em ti. Percebeu que está meio zoado isso aqui, né? Está meio bagunçado, né? Você já fez esse tipo de oração? Assim, Senhor, me ajuda, oh Senhor, hoje o dia, Senhor, aquele chefe, oh meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia dele, Senhor, mas eu quero isso, eu peço aquilo, aí depois, Senhor, mas aquela pessoa, você vai jogando as palavras assim, numa torrente emocionada, e lembrando daquilo tudo. É exatamente isso que Davi está fazendo aqui, exatamente isso que Davi está fazendo aqui. Então, como esse salmo ele tem essa característica, nós também estamos vendo ele, né, não tanto na ordem dos versículos, mas cortando os temas dele, né? Então, em qualquer circunstância, já vimos a circunstância, você clama. Como é que Davi clamou então neste salmo, que nos ensina a clamar diante dessas situações? Veja o versos 1 e 2 então, primeira parte do verso 2. Davi diz assim: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde. Ponto. Um clamor urgente e um clamor simples. Um clamor de um homem desesperado. E quando você está em desespero, o que você pede? Socorro, ajuda. Irmãos, a gente não precisa fazer bonito diante de Deus. Embora a gente faça questão dos nossos cultos públicos, oferecer aos irmãos, oferecer a Deus em primeiro lugar, mas, digamos, com um objetivo pedagógico, né? Quando você ora e o outro ouve, esse outro aprende a orar com você, não é verdade? É bom nós orarmos de modo organizado, é bom nós pensarmos nas palavras que vamos trazer diante de Deus. Aliás, é por isso que os salmos estão aqui, né? Para te ajudar nisso. É bom você orar segundo a palavra de Deus. Então, Efésios 1, você levanta um louvor ao Senhor, bendito seja o Pai, bendito seja o Filho, bendito seja o Espírito. Ou seja, a palavra te ajuda nisso, é bom fazer isso. Mas saiba que Deus ouve as orações de um coração aflito. Deus ouve as orações daquele que clama com um sentimento de urgência e só sabe pedir socorro. Senhor, me ouve, Senhor, me responde, Senhor, ajuda-me, Senhor, socorre-me, e volta de novo, Senhor, ajuda-me, Senhor, socorre-me, Senhor, responde-me, Senhor, me ouve. Você não precisa fazer bonito, você tem que falar, você precisa clamar, e Deus ouve esse tipo de clamor. Mas há outro clamor aqui importante. Veja os versos 9 a 11 e também o verso 15 comigo. Versos 9 a 11: destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles. E aí a partir daí ele relata a situação em que esses ímpios se encontram: violência, brigas, rondando os muros da cidade, crime, maldade, destruição, opressão, fraude. Não é o Brasil, mas copia e cola, né? Mas veja a oração de Davi: destrói os ímpios. Veja o verso 15: que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos à sepultura, pois entre eles o mal acho a guarida. Falei, pastor, eu não vou fazer essa oração não. Que isso? Estou desejando aqui essas coisas, não, por que isso está aqui na Bíblia, né? Como é que Deus deixou esse negócio aparecer aqui, né? Escapuliu? Não, tem um propósito para nos ajudar a orarmos em situações como esta, né? Davi está fazendo aqui orações chamadas de imprecatórias, e embora pareça revelar aqui um coração maldoso, essa impressão não é correta, porque Davi está fazendo neste salmo exatamente o que a palavra de Deus ordena ele fazer.
segundo um princípio lá do livro de Deuteronômio, que diz o seguinte: ao Senhor pertence a vingança. Ou seja, Deus é dono de toda justiça e cabe a Ele executar justiça sobre os ímpios, sobre os que zombam do nome dEle, sobre os que ofendem a sua glória. E veja, o que Davi não está fazendo aqui? Essa é uma pergunta importante. Ele não está fazendo justiça com as suas próprias mãos. Não é ele quem está indo lá e destruindo aquele inimigo. Não é ele quem está pegando a sua espada, indo atrás deste traidor e tirando satisfações. O que ele está fazendo com essas orações fortes, impactantes, é dizendo o seguinte: Senhor, isso pertence a Ti, eu entrego isso em Tuas mãos, cabe a Ti executar a Tua justiça sobre esses inimigos, que não é só uma questão pessoal com Davi. Os inimigos tratados aqui nos Salmos não é só uma coisa, uma relação pessoal, você me ofendeu, você fez isso comigo, não. Davi está perplexo com o fato de que estes homens são tolos, e lembra quem é o tolo? É aquele que vive como se Deus não existisse. Esses homens ofendem a glória de Deus, esses homens ofendem a Deus, esses homens menosprezam Deus, esses homens negligenciam seus mandamentos, e Davi não consegue ficar quieto diante disso. Senhor, esses homens estão fazendo pouco de Ti, estão me atacando por isso. Então, Senhor, a Ti pertence toda justiça, a Ti pertence toda vingança. Você já orou assim? É lícito nós orarmos assim? Quando pensamos no Brasil, quando pensamos na descrição deste salmo mesmo, dia e noite, tolos e ímpios rondando muros, permeando crime e maldade, destruição que impera na cidade, na nossa cidade, opressão e fraude que não deixam as ruas. E como nós oramos, temos orado aqui: Senhor, faze justiça, Senhor, vem com poder, dá fim a essa escalada de maldade, traz esses ímpios diante de Ti, e se aprouver a Ti, executa a Tua justiça. Nós oramos como Davi ora. É lícito nós orarmos assim. Então veja, urgência da oração, colocando tudo diante de Deus. Então, irmãos, em toda circunstância, clame a Deus, com as suas palavras, não importa quão belas ou pobres ou feias elas sejam. Deus ouve o clamor de um coração aflito, Deus ouve o clamor daqueles que se colocam diante dEle e dizem: Senhor, só Tu podes fazer isso, só Tu podes me ajudar na batalha, só Tu podes me tirar dessa situação terrível em que eu me encontro, só Tu podes. Ouve-me, responde-me, ajuda-me. Se você ainda não orou assim, tenho uma notícia para te dar: seu dia vai chegar. Você um dia vai ter que orar desse jeito. Mas não apenas clame, confesse. Em toda e qualquer circunstância, confesse. E Davi confessa aqui. Ele confessa o que está dentro da sua alma. Volte para o verso 2, segunda parte. Davi diz assim: os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Essa é a única vez que essa expressão aparece no saltério. Isso é importante, porque a situação descrita aqui é algo tão grave, tão terrível, que é a única vez em todo o saltério que retrata outras situações em que Davi se encontrava, que nós temos essa expressão aqui, de um pensamento perturbado e atordoado. E o significado é isso mesmo: ele está completamente perdido, sua mente está completamente bloqueada, é como se uma nuvem escura descesse sobre ele, ele não soubesse para onde ir. Em nenhum outro momento ele fala de si com tais palavras. Ele continua: estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. Veja o verso 4: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim.
Pausa. Você, diante dessa descrição, diria que Davi é um homem de fé? Se eu ou o pastor João nos levantássemos nesse púlpito e disséssemos assim para os irmãos: irmãos, o meu coração está acelerado, os pavores da morte estão me assaltando, eu estou cheio de temor e tremor, o medo tomou conta de mim, você ficaria nessa igreja ou deixaria essa igreja dizendo: não, eu não vou seguir um homem assim não? Davi era um homem de fé? Se alguém lhe falasse isso, o que você pensaria dessa pessoa? Você seguiria alguém assim? Irmãos, hoje nós somos massacrados por algo tremendamente cruel, chamado triunfalismo. Seja na igreja ou seja fora da igreja, nós queremos pessoas invencíveis, nós queremos super-heróis, nós queremos seguir aqueles líderes que parecem que nunca estão de mau humor, nunca sucumbiram diante de um obstáculo. Nós queremos ver os poderosos, aqueles que nos inspiram, aqueles que levantam e nada pode nos deter, não é verdade? E na igreja também, não é? Quantos querem seguir aqueles que se levantam e dizem: não, nada vai me deter, medo? Aqui sou eu, pode vir, eu passo por cima, sou filho do rei, invencível, não é verdade? Mas qual é a crueldade do triunfalismo? Primeiro, ele nos torna falsos. Ele nos rouba da nossa humanidade, porque isso não é um ser humano, isso pode ser um herói de quadrinhos, ou qualquer coisa, mas quem fala desse jeito, que nunca vai sucumbir, nunca vai sentir medo, nunca vai, isso não é um ser humano, isso é um enganador. E quem cai nessa fala acaba se tornando uma pessoa falsa. Isso priva você de ser uma pessoa, um ser humano. E pior, isso nos priva da companhia de Davi, de Jeremias, de Elias, homens levantados por Deus e que sentiram medo, pavor, terror, fugiram, temeram pela sua vida, choraram desesperados. O triunfalismo nos rouba desses personagens salpicados pela Bíblia, que são humanos, são gente de carne e osso, de coração, como eu e como você. Estes homens não tiveram vergonha de chorar, estes homens não tiveram vergonha de confessar seus medos, esses homens não tiveram vergonha de dizer: eu sou assim, eu estou assim. Parte dessa confissão de Davi é bastante curiosa. Veja os versos 6 a 8 comigo. Então eu disse, diante disso tudo, Davi entra agora no mundo da imaginação, no mundo do faz de conta. Quem me dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso, eu fugiria para longe, ia para o deserto, me apressaria a achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. E eu digo que essa é uma confissão curiosa, porque se você for ler o Salmo 11, verso 1, Davi está diante de inimigos. Deixa eu ler para os irmãos, se quiser abrir, pode abrir, se não, apenas ouça. Davi está diante de inimigos no Salmo 11, verso 1, e olha o que ele diz, preste atenção: no Senhor me refugio, como então vocês podem dizer-me: fuja como um pássaro para os montes? Davi, mas chegou o momento em que você quis fugir.
Olha só. Mas lembra que ele disse: se o inimigo viesse contra mim, eu poderia suportar. O contexto do Salmo 11 são inimigos de batalha. Mas um amigo chegado, que o traiu, aí a situação se agravou, a ponto dele dizer: Senhor, quem me dera. Davi entra no mundo da imaginação, né? A fuga imaginária, apelo para um mundo que não é real. Davi quer tomar as asas da sua imaginação e quer sair dali. E gente, todo mundo aqui já fez isso, não já? Você já foi dormir ou acordou? Ai, quem me dera eu ganhasse uma herança, quem me dera o meu príncipe encantado aparecesse, quem me dera, e por aí vai, né? Você já fez isso? Ah, já, você é gente, né? Você é humano como eu. As asas da imaginação. Mas, meus irmãos, a nossa resposta não está no mundo da imaginação. E graças a Deus, Davi não parou no mundo da imaginação. Porém, só a graça de Deus pode nos tirar do mundo do quem me dera e nos colocar de novo com os pés no chão e olharmos para a realidade, por mais dura, por mais dolorosa, por mais terrível que ela seja. Isso é uma obra da graça de Deus. E graças a Deus, Davi não ficou paralisado, voando nas asas da pomba, né? Voando nas asas da sua imaginação. Ele tinha que encarar a sua realidade. Por isso ele clamou, por isso ele confessou, mas por isso, e por fim, ele confiou. Confie. Em toda e qualquer circunstância, clame, confesse, confie. Vamos ver os versos 16 a 19 deste salmo. E vamos ver como Davi expressa essa confiança. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, choro angustiado. Outra confissão, né? E Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e os castigará. Veja os versos 22 e 23 também. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em Ti. Meus irmãos, confiança é algo que deriva da confissão. Veja que nas suas declarações de confiança, Davi ao mesmo tempo está confessando algo para nós. Ele já confessou o estado da sua alma, não é verdade? Agora ele vai confessar quem é o seu Deus. Não basta confessar o que está na sua alma, senão você fica paralisado, senão você fica nadando no seu choro, não é verdade? Davi se levanta, sai do mundo do quem me dera e começa a confessar, e começa a confiar, e começa a dizer, diante daquela circunstância: quem é o meu Deus? Quem é o seu Deus? Quem é aquele que é digno de todo crédito, de toda a nossa confiança? Ele é o Deus que salva, verso 16. Ele é o Deus que ouve, verso 17. Ele é o Deus que protege, versículo 18. Ele é o soberano, verso 19. Ele é justo, verso 23. E é por isso que o salmo encerra: Senhor, quanto a mim, eu confio em Ti. Esse é o seu Deus. Esse é o Deus em quem você confia. Esse é o Deus que você confessa. Confesse esse Deus. Confesse esse Deus. Senhor, eu sei quem Tu és. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Tu és poderoso e eu confio em Ti. Confesse os seus dramas. Confesse o seu choro. Confesse o que está no seu coração. Não tenha medo, não tenha vergonha disso. Mas não pare aí. Confesse quem Deus é e confie que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. E Ele não decepciona aqueles que nele confiam. Meus irmãos, o que estas palavras, como estas palavras de Davi falam
ao nosso coração, ao seu coração hoje. Nós sabemos que um golpe na confiança pode ferir a nossa alma de uma forma terrível, mas não irreversível. Davi sofreu isso, com o engano daquelas palavras, a malícia, a falsidade daquelas palavras vindo de alguém tão próximo, alguém que Davi diz que era um seu igual, alguém junto dele, alguém que ia para a igreja com ele, para o templo, né? Talvez você já tenha trazido à sua memória alguma experiência passada, alguém, seja do seu relacionamento pessoal, seja do seu relacionamento na igreja. Isso é doloroso, isso marca profundamente uma vida. Mas a boa notícia é que nós estamos em boa companhia. Nós estamos na companhia, primeiramente, de Davi. Ele sofreu isso, e ele deixou registrado as suas palavras, para que você, quando estiver diante de uma situação dessa, saiba aonde você pode encontrar consolo, onde você pode encontrar direção. Davi se torna aqui um companheiro de jornada, por meio deste salmo. Ele está dizendo: olha, eu, rei de Israel, escolhido por Deus, ungido do Senhor, eu sofri isso. Então, se você sofrer, vem comigo, vem comigo. Essas palavras estão aqui para que nós nos debrucemos sobre elas, aprendamos com elas. Talvez tenhamos que orar exatamente do jeito que está aqui. Mas nós não estamos apenas na companhia de Davi, nós estamos na melhor companhia do nosso Salvador, de Jesus Cristo. Nós temos um Salvador, meus irmãos, que se fez homem como nós. Nós temos um Salvador que foi traído por alguém que andava muito próximo dele. Ele sofreu o que está aqui. Nós temos um Salvador que não teve vergonha de expor a sua alma, orando, clamando a Deus no Monte Getsemane. Ele disse: a minha alma está profundamente triste, de uma tristeza mortal. E seu estado de alma era tão angustiante que diz a Escritura que o seu suor se transformava em gotas de sangue, sangue que ele mais tarde verteria na cruz do Calvário, mas já estava jorrando ali como um prenúncio do seu sacrifício, como um prenúncio da sua obra na cruz do Calvário. O nosso Salvador, Deus feito homem, ele não se envergonhou de clamar ao Pai e dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. A minha alma está triste, a minha alma está angustiada, de uma tristeza mortal, traído, abandonado por aqueles que estavam mais próximos, entregue à morte por homens ímpios, por homens tolos, homens que se julgavam representantes de Deus nesta terra, mas que não passavam de sepulcros caiados. Como o próprio Senhor se referiu a eles: Satanás é o pai de vocês, mentirosos, falsos, ardilosos, conspiradores, traidores. Jesus foi entregue a estes homens, mas ao contrário do que aconteceu com Davi, Deus não livrou Jesus do cálice, Deus não livrou Jesus da morte, Deus não livrou Jesus daquela traição. E tudo isso por quê? Para salvar inimigos tolos, gente que não se importava com Deus, como eu e como você. Cristo veio para estes. Cristo veio para salvar aqueles que viviam como se Deus não existisse, mas que agora são chamados para viver próximos do nosso Deus. Meus irmãos, essa graça do Evangelho, ela é capaz de curar
toda alma ferida, todo coração aflito. Porque Jesus sofreu o que o Salmo 55 nos diz. E é por isso que Ele é o único que pode restaurar plenamente a sua alma ferida, a sua alma temerosa, a sua alma abatida, a sua alma traída. Mas a graça do Evangelho vai muito além disso. Ela não apenas restaura a nossa alma, mas a graça do Evangelho também é capaz de nos salvar da condenação eterna. A graça contida no Evangelho, a graça do Evangelho de Jesus Cristo, é capaz de nos salvar. Porque Jesus, tendo sofrido até o fim, morrendo em uma cruz, sendo traído, entregue aos inimigos, Ele se torna o nosso grande Salvador, capaz de salvar aqueles que agora se voltam para Ele e confiam de todo o coração, confessam que Ele é o Senhor e confiam que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito, para nos levar à vida eterna, para nos transformar por completo. Então você é chamado hoje, o Evangelho te chama hoje a confiar em Jesus Cristo, para a sua salvação, para a cura da sua alma e do seu coração. Todo aquele que dobrar o seu joelho e confessar Cristo como Senhor, assim será salvo. E Ele não decepciona os que nele confiam. Vamos orar. Senhor amado, Tua palavra é como uma espada de dois gumes, capaz de cirurgicamente penetrar a nossa alma e trazer à tona toda sorte de dramas, decepções, toda sorte de inquietação, todo desejo de fuga, e expor isso diante de nós, mas não para que nos afundemos num poço de lamentações e choro, mas como fomos lembrados por meio do profeta Jeremias, a Tua palavra nos mostra isso tudo para que nós olhemos para a cruz, olhemos para o túmulo vazio, olhemos para Cristo e nos lembremos daquilo que pode nos trazer verdadeira esperança. Mesmo com a alma batida, mesmo com a alma ferida, com o coração rasgado, nós sabemos em quem temos crido. E Cristo é fiel, Cristo nos sustém. Quando o medo assalta a fé, quando estamos na jornada nos sentindo solitários, o Senhor Jesus nos sustenta. E ó Deus, eu te peço que nesta noite nós saiamos daqui, Senhor, com esta certeza que em toda e qualquer circunstância nós podemos clamar a Ti, podemos confessar abertamente a Ti o que está em nosso coração e podemos confiar em Ti de todo o coração, de toda a alma, com todas as nossas forças, pois Tu és o nosso Salvador, humilhado, traído, experimentou uma agonia e uma dor que nenhum de nós experimentou e nem experimentará. Sofreu a dor em levar os nossos pecados, em suportar a justa ira de Deus, para salvar aqueles que antes eram inimigos, eram tolos. Senhor, que a Tua palavra possa nesta noite cumprir todo o bom propósito para o qual ela foi designada
e frutificar em nossos corações, para a honra e glória do Teu nome. Amém.